Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. A gente viu recentemente o meu time, o Santos, mandar embora o Odair. Eu fui um dos caras que a gente teve... esse ano a gente teve a maior pré-temporada do futebol brasileiro em 10 anos. Você teve os 30 dias completos. Isso deveria ser o mínimo, mas de fato a gente teve agora. O Odair teve a pré-temporada inteira. O Santos foi eliminado precocemente, de maneira vergonhosa, no Campeonato Paulista. E teve 40 dias para trabalhar entre as competições. Depois tem o início do Campeonato Brasileiro e você pega o último jogo do Odair e você não vê a menor evolução do que aconteceu no primeiro jogo lá do Campeonato Paulista contra o Mirassol. Parece uma desevolução. Eu nunca vi jogador... O Ângelo teve a pior temporada da vida dele. O Marcos Leonardo tá vivendo a pior temporada da vida dele. E muito do que a gente se fala de que um treinador deve fazer é melhorar. Fala assim, o bom treinador é aquele que melhora o jogador. Melhor jogador médio. Melhora o jogador médio. Até porque uma vez eu vi o Mano Menezes falar pro Duda Garbi lá no programa dele que... Ele falou assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, no Brasil a gente tem aqui, os times são mais ou menos todos iguais. Tem uns 2, 3 caras assim por time que fazem a diferença. Mas você vai contratar, você vai... Aqui, entendeu? A galera é mais ou menos a mesma coisa. Vai de como você incentiva esse cara a executar determinada função dentro da competência que ele tem. Então, eu fico pensando, do Santos teve 3 anos aí muito ruins. Esse foi o maior orçamento dos 3 anos. A maioria dos jogadores que foram lá, que chegaram lá, foram a pedido do Odair. E aí eu fico pensando, tá... E aí você fica de fato naquela coisa, tá, peraí. Tem que mandar embora ou... Não, a gente tem que dar a temporada inteira pro cara. Eu tô vendo que o time não tá evoluindo. O que a gente faz? A gente vai cair, vai esperar cair pra mandar embora? Então, assim... Eu nunca sei quando é a hora certa. A gente não sabe. Entendeu? Não sabe e a gente tem que se conformar que a gente não vai saber. A não ser que a gente tenha informações, fatos. Olha, os jogadores queriam matar o treinador. Não, aí não. E não era o caso. Foram pra cima do cara e iam arrebentar ele no vestiário. O famoso perdeu o vestiário. Ou então, não, olha, os jogadores chegaram no presidente e falaram que se demitir o treinador, eles vão embora também. Aí a gente vai saber o impacto que tem uma coisa ou outra, positivo ou negativo. Mas normalmente nós não vamos ter essa resposta do quando é a hora. O exemplo que você citou é legal. Eu gosto do Odair, acho ele bom treinador. Não acho que o time do Santos realmente estava jogando bem. Não vi evolução ao longo desse período. A grande questão é, lá na frente, quando acabar o Campeonato Brasileiro e a gente for debater o que aconteceu com o Santos, seja o rebaixamento, seja a classificação para Libertadores, ou seja, o nada. limbo. A gente basicamente nós vamos basear o nosso debate no bar, tomando uma no período do Odair e no período do Paulo Turra. Ah, não, perdeu muito tempo lá, mas botava esse para jogar, depois entrou o outro, depois não sei o que. Então, normalmente, a gente vincula sempre isso à questão do treinador. Como era antes, como era depois. Mas a engrenagem disso tem muitos fatores que impactam numa não evolução do time que não passam pelo trabalho do treinador. Nós estamos falando de um Santos. E aí me parece que o presidente Rueda é um cara que até conseguiu, de alguma forma, organizar, ou está conseguindo, de alguma forma, organizar as finanças ou melhorar. Embora eu acho que ele gasta muito dinheiro com futebol. Muito mal. Eu não vejo alguém organizando as finanças como poderia, gastando tão mal com futebol, pagando multas e multas para treinadores e treinadores. Aí você começa a olhar o histórico recente, né? Quantos treinadores ele contratou, quantos ele mandou embora, qual foi o período que cada um ficou, quem veio para comandar o futebol, perfis totalmente diferentes desses executivos que vieram para comandar o futebol, um executivo tradicional, um cara mais jovem que está tentando se inserir no mercado, ex-jogador, de repente um ex-jogador mais veterano que queria ser treinador, não conseguiu, virou executivo meio porque é o que tem. Falcão. Então, assim, cara, como é que eu vou confiar na decisão dessas pessoas? Isso é que eu te pergunto. Eu não tenho a resposta se era a hora de demitir o Odair ou não, mas como é que eu posso confiar na decisão dessas pessoas que têm esse histórico recente? Eu não confio. E tem também o papel dos jogadores nisso tudo, né? Deles
fazerem o que o técnico pede. A gente tem um exemplo que casa bem com o que ele tá falando, que aconteceu recentemente no Inter. O Inter teve uma opção diferente. Em vez de demitir o Mano, demitiram o departamento de futebol e o time mudou completamente. Passou em termos de resultado. Em termos de resultado, a coisa pelo menos mudou e a torcida do Inter tá mais feliz. E olha que teve muito perto de sair. E você falou do Ângelo, do Marcos Leonardo, e isso eu acho outra coisa importante. Eu falei agora há pouco de como o treinador não melhora quando tem muitas mudanças, quando ele não tem oportunidade de ficar 1-2 anos num clube. É a mesma coisa o jogador, cara. O Ângelo e o Marcos Leonardo ainda são jogadores em formação. Quantos técnicos eles já tiveram? Quantas metodologias diferentes de treinamento? Quantos treinamentos diferentes? Quantas formas de jogar diferentes? De pensar o jogo? Com 18 anos? 20? Que loucura, cara. Quantos... Hoje não deve ter jogado 3 jogos. O Ângelo já tem mais de 100 jogos pelo Santos, não tem? Sim, acho que acho que sim. Fez 100 jogos. Mas não tem sequência. Ele já foi treinado, não tá na minha cabeça não, mas pelo Odair, agora pelo Paulo Turra, antes pelo Lisca, depois pelo Bustos, pelo Diniz, pelo Carille e pelo Areola. Mas jogador não é tudo isso. Porra. Não, isso é um absurdo. Falar que o cara não, isso é um absurdo. Entendeu? Isso aí... Claro que tem alguns que vão passar por cima de tudo isso aí e vão virar... É porque assim, eu falo isso porque, por exemplo, o que a gente vê geralmente na carreira de um jovem jogador que tá emergindo é que a cada ano que passa ele vai ficando mais experiente, vai passando por essa... A tendência é que ele vai evoluindo. Quando o Real Madrid... Quando o Chelsea contrata o Ângelo agora, ele espera que o Ângelo seja um jogador daqui 3 anos melhor do que ele é hoje. É por isso que ele tá contratando. Ele não tá contratando um Ângelo de 18, tá contratando um Ângelo de 22, que vai oferecer pra ele... Mas fala pro torcedor de um clube brasileiro que o jogador vai ser melhor daqui a 3 anos. Primeiro, ele sabe que o cara não vai estar aqui. Segundo, que ele quer pra ontem. Sim. Esses dias eu tava vendo que o Martinelli fez 4 anos de Arsenal. 4 anos. Sim. E olha como que ele foi se encaixando aí no contexto da equipe. Note que ele virou protagonista agora, na última temporada. Ele vem melhorando, ele vem crescendo. Mas protagonista... Foi na última temporada. No Brasil ele teria que ser na primeira. Sim. Senão não serve. Sim. Mas aí, só pra completar, assim, o que a gente viu ano passado, a gente viu o Ângelo, ano passado, ser o líder de assistência do time no Campeonato Brasileiro e o jogador que mais driblou no Campeonato Brasileiro. Claro que tem coisa boa ali, né? Hoje o Ângelo, assim, essa temporada, com o Odair, não conseguia fazer nada. Era um jogador extremamente nervoso. E quando você vai pro estádio ver jogo, você vê que o cara... Teve umas 2 jogadas, eu fui no jogo contra o Palmeiras, que ele pegou a bola no mano, com o Piquerez, e o Piquerez notando que ele é um cara... Na Vila. Ah, tá. Na Vila agora... E na Vila dá pra você ver muito perto, não tava ali pertinho. Eu tava nos 2 jogos, eu tô tentando lembrar deles. E aí ele tem uma bola que ele pega, o Piquerez vai entrando pra área, tipo... andando de costas, assim, ele simplesmente vai indo pra cima, ele pega a bola, pisa e começa o jogo de novo. Sem confiança, com medo e isso não é um papel do técnico também? Não só. Você acha que não só? Passa mais pelo quê? Hoje é muito complexo, cara. Hoje é muito complexo. A gente analisa de uma maneira muito simples, né, Losetti? No geral, né? A gente analisa de uma maneira que tá ao nosso alcance. A gente não vê o treino, né? Vamos lá. Não é só nem a questão do treino. 18 anos. Quantas mensagens aqui você acha que o Ângelo ou qualquer outro jogador a partir dos 16, 17, pro resto da vida recebem por dia, ou dizendo, vou matar você e sua família, você vai apanhar se você sair na rua, ou então, pô, você é o melhor, é sacanagem o treinador não te escalar. Pessoas que não têm a menor capacidade, nem todas elas têm algum interesse, mas Então, é assim... É muito difícil controlar tudo, um filtro hoje. Isso é um problema real. Real. Os jogadores acreditam muito naquilo que eles querem acreditar. Igual a gente, pô. Chega um monte de mensagem aí, pô, te acho o máximo, não sei o quê. Imagina isso multiplicado por um turbilhão de coisas, de uma mudança de vida muito repentina. O Diniz fala muito isso, ele tem razão. A gente não pode ignorar a parte humana. Não são robôs que estão ali praticando esse negócio. Sabe? A gente nunca pensa se a semana do cara foi boa, se ele dormiu bem, se o filho tá doente, se tá tudo bem com os pais, se tem algum problema, sabe? Se ele bateu o carro, se ele tá indo pra balada. A gente nunca pensa nisso. A gente acha que o cara vai chegar lá e executar. Por quê? Porque ele é um profissional. Então, ele tem que estar apto pra fazer o trabalho dele no dia? Claro que tem, mas nós estamos falando de um esporte. O esporte tem
Nuances, mil outras exigências. Né? Nós nunca vamos comparar com... Ah, não, beleza, Losete, chega lá, mesmo se você tiver tido um dia difícil, você vai ter que chegar lá e comentar o seu... Sim, beleza. E vou fazer. Mas o impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas, a ponto dessas pessoas reagirem e essa reação chegar até mim, não existe em comparação ao que existe com essas pessoas, com esses moleques. E eles são muito jovens. Não tô dizendo que isso é só no Brasil, não. A gente cansa de ver, né, relatos de ameaças rolando mundo afora, assim, mas tá muito exacerbado aqui onde a gente tá, cara. Muito. A gente tá tratando, olha o Luan aí. O que aconteceu com ele hoje. Sim. Na última madrugada, né? Então, tudo isso tem um efeito. Você sabe que eu encontrei o Odair em BH, antes de Santos e Cruzeiro, que eu fui comentar. Me parece um cara muito bem esclarecido, o Odair. É um dos pontos que super. E um cara que eu tenho certeza que os jogadores adoravam. Sem dúvida, isso não tem certeza absoluta. Menor dúvida. E em determinado momento eu falei isso pra ele, né? Ele só concordou sem responder muito, mas eu falei, assim, os jogadores, nesta fase de muitas mudanças, você estimula eles, porque ele falava assim, pô, às vezes eu insisto, eu peço pro meu zagueiro sair jogando, tentar sair jogando, não dar um chutão toda hora. Que é uma característica do time. E os zagueiros do Santos foram formados para dar chutão. Sim. Até você ensinar eles, aqueles que estavam ali naquele momento, até você convencê-los. Mas aí quem trouxe os jogadores? Quem pediu? Não, mas o ponto não é só esse. O ponto é que você tá jogando em casa, com uma pressão absurda, com uma torcida que não tá feliz, o cara que não tá quer disposta o cara tá com medo de errar, então ele não vai tentar a coisa mais difícil que normalmente é a certa. Ele se livra da bola, velho. Sim. Eu sou zagueiro, eu dei o chutão, ninguém vai me vaiar por isso. Ninguém. Se o atacante lá na frente não ganhar a bola, o problema é dele. Não é que o cara faz isso pensando porque ele é inescrupuloso, meticuloso, não. Isso é a reação espontânea do cara. Ele pega na bola, o marcador começa a se aproximar, já começa aquele... Porque se ele perder a bola ali, fudeu. Vai ser gol. Ou vai ser uma grande chance. Chutão, velho. Então, a gente precisava, pra começar a evoluir um pouquinho, tirar um pouco desse medo do cara de errar. Mas nós estamos nadando na corrente contrária. Os caras vão ter cada vez mais medo. Aí quando eles saem, eles jogam. Por quê? A preparação é toda feita diferente. Toda feita diferente. É preparação pro esporte, não pro cara entrar lá e, hoje é guerra. Não é guerra, filho. Mas também eu acho que também vai muito do nível do jogador. Por exemplo, eu não vejo, sei lá, a dupla que o Santos teve até pouco tempo atrás, Luan Pérez e Veríssimo dando chutão, mesmo no momento de pressão. Não, claro que vai do nível, claro que vai. Do nível do cara. O Messias é um jogador viril, é um jogador que... Mas qual é a realidade do Santos e da maioria dos clubes brasileiros hoje? Se você tiver um Luan Pérez e um Lucas Veríssimo, vão durar pouco. Porque você vai vender. E vai contratar um Messias pra substituir. Mas então, aí que eu fico na dúvida, porque eu acho que a gente observa muito mal o mercado, Losete. Eu também não, tenho certeza. A gente observa muito mal. Acho que tem muitos jogadores aí dando, sabe... Isso eu tenho certeza. Você vê aí times aí, às vezes médios do futebol brasileiro, contratando jogadores interessantes por... O próprio técnico do Bragantino veio do Tajeres. Quando o Bragantino contratou agora do Atlético o Sacha, eu falei, pô, cara... Deu saudade. O cara custou... Não, na hora que eles contrataram, eu falei, ali, cara, olha o preço que eles estão pagando, cara. Porra, contrata o cara foi o melhor último centroavante do Santos que o Santos teve, com exceção ao Caio Jorge, foi o Sacha, brigador, fazedor de gol, o cara marca o tempo todo. Esse cara é bom, ele não teve espaço no Atlético, o Atlético é cheio de estrela. O cara tá aí, ó. Melhor jogador do time no campeonato, fazendo médias 11 gols em 19 jogos. Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que existem profissionais muito ruins para analisar o mercado. Sem dúvida. Departamentos muito defasados de análise de desempenho. E a gente terceiriza muito essa função na mão dos profissionais dos técnicos. Total. E aí... agora vezes é o aval do técnico. Saiu agora a notícia. O Turra afastou mais 3. Afastou agora o Daniel Ruiz, afastou o Ivonei e afastou o Ed Carlos. Precisamos de um... Aí daqui a pouco o Turra não ganha 7 jogos, não chega nem no segundo turno, demitem. Chega um outro cara e... Não, deixa eu testar esses caras aqui. Ou seja, não tem um processo. Isso citando o Santos, mas para falar de futebol. No geral, sobre o que acontece no... Você já fez a conta de quantos jogadores o Santos contratou nas últimas 3 janelas? Foi muito. Então, um período de um ano. De um ano para cá. Foram mais de uns 20 por aí. Eu acho que é 20.
Eu fiz essa conta no começo do ano e falei no troca de passes. Tava com o Pedrinho. Ah, eu vi esse comentário. Eu vi. Que eu falei algo do tipo assim: se você tem mau gosto, não adianta você ter dinheiro. É isso. Você vai continuar mal vestido. É isso. Perfeito. Entendeu? E aí eu acho que E aí não é nem só que os jogadores são ruins. Não. Não é esse o ponto. O ponto é isso. O Daniel Ruiz servia, foi contratado, agora não serve mais. Daqui a pouco ele pode voltar a servir. Exato. Então não tem. Não tem critério nenhum. É por isso que eu concordo plenamente contigo. O Bragantino é um tapa na cara de muitos clubes, porque ele é um clube de menor representatividade, Sim. mas gerido profissionalmente por uma empresa, com profissionais dedicados a analisar o mercado. E eu fiz o jogo Corinthians e Bragantino domingo. Não vou dizer que o Bragantino não gasta dinheiro, não. Claro que gasta. Tem dinheiro e gasta. Mas qual time ali era mais caro? Não os jogadores que estavam em campo. Elenco. Pega todo o elenco do Corinthians, hoje todo o Você elenco fala do caro em Bragantino. salário, com valor de É o compra. Corinthians, muito mais caro. Corinthians. E qual era mais difícil de montar, de olhar, de procurar, de enxergar que esse encaixa com esse, que aquele casa com aquele. E esse é o trabalho da gestão profissional. E ela não vai acertar de primeira. O Bahia tá sofrendo, cara. Sim. E eu achei no começo do ano que o Bahia tava montando um elenco bem interessante. Ao mesmo tempo, no Bragantino precisou haver uma mudança de técnico para que o time... Ah, não acho não. Você acha que não? Você acha que o Barbieri, o time estaria jogando desse jeito? Não, jogando não agora? sei porque eu não falo. Não, eu acho que jogou muito mal com o Barbieri no ano passado. É, então. Mas no ano retrasado o Barbieri levou o time pra Libertadores. Não, e foi vice-campeão da Sul-Americana. Sul-Americana, né? Eu acho que o Barbieri fez um bom trabalho ali. Por que não continuou? Por que o ano virou e quando todo mundo esperava um salto maior, desceu? Aí é uma avaliação que o clube vai fazer e que certamente passa por uma série de fatores. Problemas do clube, inclusive, não só do treinador. Porque também, você ser um clube pequeno, de uma cidade pequena, de pouca torcida, de pouca repercussão na mídia, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom. Tem hora que isso vai atrapalhar. Sim. Tem hora que o jogador vai se engajar talvez menos do que ele se engajaria Sem dúvida. numa SAF de um gigante do futebol brasileiro. Mas a montagem e como funciona e encontrar o jogador certo para a posição certa, e eles também vão errar. Sem dúvida. Mas o Eduardo, o zagueiro, que tá no Bragantino, por que ele não tá no Santos? Por que ele não tá no Corinthians? É isso. O que explica o Juninho Capixaba jogando muito? O Juninho Capixaba preferiu o Bragantino ao São Paulo. É. Ele tinha proposta dos dois e preferiu ir pro Bragantino. Alguém tem coragem de chegar na cara dele e falar assim, pô, você tá errado? Ele tá recebendo em dia, coisa que ele não estaria no São Paulo. Né? Tá jogando num time que tem uma ideia, que tem um conceito, que tem uma forma de jogar, que vai além do treinador, porque o Red Bull não vai contratar um treinador que não seja ofensivo, que não ataque. Ah, não dá pra achar treinador, não tem mais. Não tem mais. O Pedro Caixinha tava onde? O Pepa do Cruzeiro o Goiás tava trouxe o onde? português agora foi quinto colocado na última liga portuguesa, só atrás dos grandes. Nem falei dele porque eu ainda não vi o Goiás jogar com ele, eu não vi o jogo e ontem. outra, tá muito cedo e também, acabou de né? começar. Mas assim, eu acho que o Cruzeiro joga muito mais do que o seu elenco sugere. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu concordo plenamente contigo, mas a gente tem que analisar dentro do mundo que a gente tá. E o Pepa, então, mas é que tá. O Pepa chegou quando? Depois do estadual. Depois do estadual. O Odair tava desde o começo do ano, cara. E meu time não jogava, cara. E você fica pra torcida, mano. Ah, não, a gente tem que manter o trabalho. Pô, tem que manter, porque mandar embora não dá. Eu sei, mas não tá dando mais. Eu não aguento mais ser triste. Entendeu? Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais perder, cara. Eu não contesto. É foda. Eu só acho que o cenário não ajuda. Não ajuda, eu concordo. Não, você tem um diagnóstico agora perfeito. E outra, tem o várias funções. cara que contratou o Odair é o mesmo cara que demitiu. Continua lá, o cara que contratou... E contratou esses jogadores todos. Contratou esses jogadores tá contratando todos. ainda. E vai contratar mais agora. Exato. Sem ter uma mudança substancial e total e colocar só a culpa no treinador, não é o caminho. Sabe o que eu não entendo? Definitivamente. Se você passa 2 anos dizendo que o problema é a falta de reforços, e durante esses 2 anos você contrata reforços e não sai do lugar, você prova que o problema não é a falta de reforços. Porque a única coisa que o time fez nesse período foi contratar jogador e mudar treinador. É. O problema é quem está no comando. Claro. E não é mal, não sei, comando. não conheço o presidente do Santos pessoalmente. E não me parece ser uma pessoa mal intencionada longe disso. Não é. Me parece uma pessoa de méritos na gestão. Sim.
Mas, nitidamente, a gestão de futebol é muito ruim. Muito ruim. Porque tem poucas pessoas no Brasil preparadas para fazer futebol. Fazer futebol não é fazer um time. É também fazer um time. Ninguém faz futebol no Brasil igual o Palmeiras. Ninguém.